Olá! A partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso programa Sei Pensar a Bahia. Agora nós vamos aos destaques da economia internacional. Para começar, vamos falar sobre o que ocorreu nos Estados Unidos da América, que afeta também a economia aqui no Brasil. Para conter a maior inflação em 40 anos nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Fed, aumentou as taxas de juros em 0,5 ponto percentual, o que equivale à faixa entre 0,75% e 1% ao ano. Além desse aumento, o Federal Reserve anunciou um plano para reduzir suas enormes participações em títulos. Essa decisão marca o maior aumento da taxa de juros do Fed desde 2000. Outra ação drástica é a redução da política de estímulos no país e a diminuição simultânea do balanço patrimonial de 9 trilhões de dólares. Juntas, as ações devem repercutir nos mercados e na economia ao tornarem o crédito mais caro. O Departamento de Comércio americano informou que o Produto Interno Bruto do país sofreu uma contração de 1,4% no primeiro trimestre com relação ao último trimestre do ano passado, o que marca a primeira queda desde o segundo trimestre de 2020, quando a pandemia afetou gravemente a economia. Essa queda se deu em um contexto de consumidores e empresas afetadas pela variante Ômicron da Covid-19 e pela redução dos gastos públicos. O resultado foi muito pior do que o esperado pelos analistas, que antecipavam um leve aumento, e veio depois da economia ter crescido quase 7% no último trimestre de 2021. A taxa de desemprego da zona do euro caiu a 6% em março deste ano. A taxa chegou a 6,9% no mês anterior e 8,2% na leitura do mesmo mês do ano anterior. Esses dados foram divulgados pelo Instituto de Estatísticas Europeu, o Eurostat. O estudo ainda aponta que 11 milhões de pessoas estavam desempregadas na zona do euro em março, com redução de 85 mil de fevereiro a março. Para a União Europeia, a taxa de desemprego caiu 6,2% em março. Em fevereiro, era 6,3% e 7,5% em março do ano passado, com 13 milhões de desempregados. A China está prestes a embarcar em uma nova onda de gastos em infraestruturas. Essa é uma tentativa de arrumar a economia do país, que se aproxima de um ponto de ruptura por causa dos recentes lockdowns contra a Covid-19. O presidente Xi Jinping disse em uma reunião com autoridades da área econômica que todos os esforços devem ser feitos para impulsionar o setor de construção civil para aumentar a demanda doméstica e promover o crescimento. Segundo ele, a infraestrutura do país ainda é incompatível com as necessidades de desenvolvimento e segurança nacional. E agora nós vamos falar de um assunto bem interessante, exatamente. A SEI, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, está fazendo um chamamento para você que quer publicar um artigo na revista Bahia Análise e Dados. Exatamente, quem vai falar mais sobre este tema com a gente é a economista da SEI, Lúcia Nascimento. Lúcia, obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Me diz uma coisa, o que é essa revista? A revista Bahia Análise e Dados é um periódico publicado semestralmente pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. É temática. Essa aqui, por exemplo, foi sobre planejamento e desenvolvimento e essa aqui foi sobre a economia baiana. Essas revistas são publicadas a partir de artigos e resenhas recebidos a partir de um edital.
No momento, existe um edital aberto para o recebimento de estudos, de pesquisas, no formato de artigos e resenhas sobre desigualdade, preferencialmente na Bahia. A partir de que momento vocês viram a necessidade de criar esse periódico? Esse periódico já é consolidado, ele foi registrado, né, ele tem um número de ISSN, foi registrado em 1991. De lá para cá, a SEI vem publicando essa revista que anteriormente a gente publicava 4 números por ano, agora são apenas 2. Vem publicando para refletir os estudos e o conhecimento sobre o estado da Bahia. Então, a revista Bahia Análise e Dados, além de ter o ISSN, esse número, esse código, esse registro, ele também é indexado no Qualis da CAPES, além de em outros índices. Por exemplo, existem exemplares dessa revista também na Library of Congress, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Então, essa revista também pode ser acessada fora do país. Interessante. E quais são os critérios para a pessoa publicar um artigo com vocês nesse periódico? Primeiro, a SEI abre a chamada de artigos para publicação. Esses artigos são submetidos no momento, por exemplo, através do e-mail específico da publicação. O de desigualdades é BAED, desigualdades@sei.ba.gov.br. Esses artigos, eles devem ter entre 15 e 25 páginas. As resenhas são mais curtas, as resenhas apresentam, né, no máximo 3 páginas descrevendo um livro, um trabalho recente. E os artigos, eles precisam se enquadrar dentro da temática geral da revista e nós geralmente também incluímos no edital alguns subtemas para dar um horizonte para os autores. A revista preferencialmente aceita trabalhos de até 3 autores. Claro que quando existem grupos de pesquisas mais extensos, né, no edital a gente também abre uma exceção para os trabalhos, para os estudos desses grupos de pesquisa. Então, até 3 autores preferencialmente, mas também deixamos aberto para grupos de pesquisas mais extensos. Assim, no grupo de pesquisa, de avaliação do material, quantas pessoas são, quem são e de que maneira é o critério para poder selecionar para você realmente ser aprovado? Então, no edital, nós descrevemos os critérios no edital. Essa revista ela é formada por um conselho editorial permanente e para cada publicação, a depender do tema da publicação, nós também criamos um grupo para atender às necessidades da publicação específica. Por exemplo, como vamos tratar do tema desigualdade, e desigualdade abrange a questão de gênero, a questão de raça, a questão de renda, a questão de acesso a recursos naturais, questões ambientais. Então, nós precisamos também formar para cada publicação específica um grupo de avaliadores que nós denominamos na SEI de conselho temático para analisar juntamente com o conselho editorial da revista as publicações que sairão em cada item, em cada publicação. E com relação às resenhas, a gente escolhe o livro, pode ser qualquer tema e fazer a resenha e mandar? Depende, porque até mesmo as resenhas elas são inseridas na publicação a depender da temática geral que foi selecionada para a publicação. Então, se for diretamente sobre desigualdade ou as suas interrelações ou até propostas de como sanear ou
reduzir as desigualdades, então nós também aceitamos, mas precisa ser tanto os artigos quanto as resenhas precisam estar atreladas ao tema geral da publicação. Para participar é pago ou é gratuito? É gratuito. E você não paga nem para submeter os seus artigos e também você não recebe por publicar, financeiramente não recebe por ter o seu artigo publicado na Bahia Análise e Dados. A Bahia Análise e Dados tem ampliado a sua credibilidade, tem ampliado também o seu alcance, então ela é utilizada no meio acadêmico, ela é utilizada também nas instituições de planejamento, instituições de pesquisa, então ela tem um alcance que vai além do estado da Bahia. Então, quando, por exemplo, nós dizemos que as publicações precisam ser preferencialmente no âmbito do estado da Bahia sobre temáticas que irão discutir temas com foco no estado da Bahia, não exclui publicações do Nordeste, do Brasil, e quando esses temas que geralmente estão atrelados a um conceito, a discussão desses conceitos às vezes ultrapassam barreiras. Então, os artigos, as resenhas são preferencialmente para o estado da Bahia, mas não exclui trabalhos para o Nordeste, o Brasil, e quando for trabalhos mais teóricos, não existem bordas, barreiras para o envio desses trabalhos. Já que começou, qual é a data limite? A data limite é 27 de junho de 2002 para a submissão desses artigos. E na programação da SEI, a próxima revista, Bahia Análise de Dados sobre Desigualdade, vai ser lançada no início de dezembro desse mesmo ano. Pois é, me conte uma coisa, as pessoas que não têm acesso, que não conhecem o trabalho da SEI, de que maneira elas podem acessar? Qual é o endereço? Através do site da SEI, na categoria Publicações, tem lá não apenas a revista Bahia Análise e Dados, mas todas as outras produções da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, que nós aqui também já apresentamos em outras oportunidades, por exemplo, como a recortes sociais, Então, através do site da Superintendência, todos podem ter acesso às publicações da SEI, inclusive a Bahia Análise e Dados. A Bahia Análise e Dados agora aparece também no formato digital, não apenas no formato impresso. Pois é, obrigada, Lúcia Nascimento, e agora nós vamos falar sobre o perfil das mães aqui na Bahia. E quem vai trazer o tema para a gente é o economista da SEI, Jadson Santana. O mês de maio é referência para o Dia das Mães, que foi comemorado no último final de semana. Além da importância social, as mães e mulheres em idade fértil, entre 10 e 49 anos, representam uma parcela significativa da população e um importante grupo para as políticas de saúde do Estado brasileiro. Diante desse exposto, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a SEI, apresenta à sociedade um panorama dos dados sobre as mulheres que se tornaram mães na Bahia. Em 2020, no estado da Bahia, as mulheres em idade fértil somavam 4,8 milhões de pessoas e representavam pouco mais de 1/3 da população total. Considerando apenas a população do sexo feminino, aquelas que tinham entre 10 e 49 anos respondiam por 62,2% da população feminina. Desse grupo social, 184 mil tornaram-se mães na Bahia em 2021.
Contudo, isso não significa que essa foi a primeira maternidade da mulher, mas que neste ano ela tornou-se mãe com o nascimento de um único filho vivo. Pouco mais da metade dessas mulheres que se tornaram mães na Bahia em 2021 tiveram parto normal, ou seja, 53% do total. Entre os filhos nascidos vivos, a maioria era do sexo masculino, o que equivalia a uma razão dos sexos de 104. O que isso significa dizer? Significa de que a cada 100 meninas nascidas vivas na Bahia em 2021, nasceram 104 meninos. O perfil das mães indica que a maioria ou era jovem, entre 20 e 29 anos, ou estava em idade adulta, com 30 anos ou mais. Esses grupos etários respondiam por, respectivamente, 48,1% e 35,6% das mulheres que se tornaram mães na Bahia em 2021. Contudo, uma parte das mulheres adolescentes, que são aquelas de 10 a 19 anos, também se tornaram mães. De cada 1.000 adolescentes na Bahia de 10 a 19 anos, 25,6 tornaram-se mães no ano de 2021. E apenas para o grupo menor de 14 anos de idade foram 1,5 mil adolescentes mães nesse mesmo período. Contudo, a gestação também impõe riscos, tanto para a mulher quanto para o filho que está sendo gerado. Esse período compreende desde a gestação, o parto e o puerpério. Em 2021, foram 164 mulheres mortas por causas maternas. Isso equivalia a uma taxa de 8,9 óbitos maternos a cada 1.000 nascidos vivos. Metade dos óbitos, ou seja, 50%, ocorreu durante o puerpério, que é o período de 42 dias após o parto. E as principais causas de óbitos foram a eclâmpsia, com 10,4% dos casos, hipertensão gestacional, 5,5%, e hemorragia pós-parto, também com 5,5%. Para você ter acesso a esse panorama de dados, basta acessar sei.ba.gov.br na aba Saúde, aonde você encontra este trabalho e outros relacionados à dimensão saúde. Boa leitura. Obrigada, Jadson, pelas explicações. Agora vamos ao intervalo. Não saia daí, o Sei Pensar a Bahia volta já já. No Giro pelo Interior desta semana, nós vamos falar sobre desigualdade. E quem vai falar sobre o tema com a gente é o economista da SEI, Denilson Lima. Denilson, o que é desigualdade? Desigualdade é tudo aquilo que, na observação social, não está, digamos assim, em uniformidade. Ou seja, se alguém está mais acima na renda e outro está mais embaixo, e isso é causado por uma questão educacional, por exemplo, porque o de baixo não teve uma boa educação e o de cima tem uma educação melhor, ele ganha mais, então isso é uma desigualdade. Por quê? Porque a questão da igualdade, a questão da oportunidade de igualdade não foi uniforme. Então isso gera uma desigualdade, só para dar um exemplo mais simples. Assim, existem vários tipos de desigualdade no país. De que maneira uma influencia na outra? Bom, como eu acabei de dizer, se você considerar que uma pessoa na região sudeste do Brasil, por ser a região mais rica, ela tem mais oportunidades no acesso à educação, mais oportunidades à internet, que hoje é uma questão fundamental. Ela tem uma série de oportunidades que a região nordeste não tem, e isso é tácito, isso é comprovado. Então, a gente percebe que há essa desigualdade, esse desnivelamento geral. Na classe social. Na classe social também, exatamente. Porque, geralmente, a questão de definição de classe, se a gente fosse para uma teoria mais simples da economia, é aquela questão de quem tem uma capacidade de adquirir mais bens e serviços
né? Tem capacidade de ter celular, vai ao cinema ao fim de semana, e tem gente que tem uma renda tão baixa que ela não consegue comprar celular, ela não consegue ir ao cinema, ela não consegue ter lazer. Então, isso é uma questão que a gente colocaria como o pessoal da classe B, da classe A, que são os mais abastados, da classe C, D e E, que são os menos abastados. Por que a desigualdade é tão latente na sociedade hoje? É uma questão que nós queremos debater na nossa revista, né? Porque essa desigualdade ela é tão objetiva, tão forte. Eu vou pelos números. Quando você considera que na Bahia, né, as mulheres ela ganha 9,2% menos que os homens, a gente já percebe aí uma desigualdade na sociedade que está dizendo respeito à questão do gênero. Mulheres normalmente ganham menos do que os homens. Ainda que realizem as mesmas funções, ainda que tenham muita competência, elas ganham menos do que os homens. Quando você considera o homem negro em relação ao homem branco, aí a discrepância é bem latente, bem gritante. 46% menos o homem negro ganha, só para te dar uma ideia. Quando você vai, por exemplo, né, para a questão da extrema pobreza na Bahia, para lhe dar uma ideia, 770 mil famílias ou pessoas na Bahia vivem na linha da extrema pobreza. Isso é muito forte. O que é a extrema pobreza? É aquela pessoa que num domicílio, né, que é considerado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, a PNAD contínua, considera-se que extrema pobreza, com os dados que nós temos de 2020, as pessoas que recebiam até R$ 89 por pessoa, né, no domicílio. Então, se você juntar 4 pessoas num domicílio ganhando R$ 89, dá R$ 356. Não comprava uma cesta básica em 2020 para uma família. Então, quando você vai para a linha da pobreza, é aqueles que ganham acima de 89 e até R$ 170. Isso na pobreza, né, pelo critério do IBGE. Então, nós estamos falando de uma situação que é muito grotesca, é muito grave, né? Quando você vai também para a questão que nós vamos analisar isso também, né, pedimos os artigos sobre isso, quando você vai também para a questão dos encarcerados no Brasil. Quando você olha, 52,4% dos encarcerados no Brasil eram autodeclarados negros. As pessoas se declaram, olha, eu sou negro. 52%. 25% eram brancos. Para você ter uma ideia do que é esse nível de desigualdade que nós temos no nosso país e que é essa questão que nós queremos também trazer ao debate na Bahia Análise de Dados. Você acredita que com esses estudos que a CEI traz dentro desse periódico, ajuda a ter uma noção de como está a sociedade hoje? Com certeza. E a ideia é justamente essa, né? É trazer os artigos e trazer também com eles o debate, né? Porque é necessário que as pessoas que escrevam, né? Geralmente são pessoas da academia, mas também pode ser de fora da academia, nós queremos receber de toda a sociedade, elas estão patenteando os problemas que elas estão acostumadas a observar. Então, é justamente essa a ideia da nossa revista, dessa publicação, é trazer ao debate, né, e nesse primeiro momento, como é que está a desigualdade no Brasil. E ela foi acentuada depois da pandemia, porque a pandemia gerou muito desemprego, o fechamento necessário por causa da questão sanitária. Ela gerou muito desemprego, a quantidade de postos de trabalho diminuiu muito no Brasil e na Bahia também. Então, é num momento que realmente se tornou muito necessário, muito profícuo para esse debate e também para as ações de política pública. Porque quando você consegue identificar cientificamente o que é que está acontecendo, né, você direciona também os governos estaduais, federal e o municipal para a execução da política pública, para, digamos assim, mitigar os efeitos, né, da desigualdade. No olhar como especialista e economista, como é que você vê essa desigualdade e o que deveria ser feito para poder amenizar o sofrimento, principalmente das famílias da classe baixa? Em parte, né, se a gente considerar um momento que não dá para esquecer que foi o momento da pandemia, foi feito o que foi possível, né? Todas as estruturas da esfera de governo, municipal, estadual e federal, intervieram com ações de mitigação dos efeitos da pandemia. Agora, a questão da diminuição da desigualdade é uma questão de longo prazo, infelizmente. Então, o importante é o que já começou, já está sendo feito, e o que pode começar a ser feito agora e não pode parar. Porque muitas vezes as ações do Estado, ela vai de acordo com os governos. Um começa fazendo uma coisa, aí o outro chega, encerra, começa a fazer de uma outra forma. E a continuidade, muitas vezes, é importante. Porque a questão de política pública, nunca se pode falar, Miriam, em política pública de 2 ou 3 anos. Política pública é coisa de 8, 10, 15, 20 anos, a depender do que se trata. Por exemplo, uma política para a educação, você vai formar uma pessoa desde o jardim de infância até ela chegar na faculdade. Nós estamos falando aí de 18 até 20 anos de estudo.
Então, é necessário começar sempre o que já começou a ser aprimorado e o que ainda vai começar a se manter, independentemente das mudanças de governo. Essa é a melhor forma e a forma mais correta de mitigar os problemas de desigualdade. É você colocar todo mundo, ou pelo menos a maioria, numa situação de igualdade, mas isso leva tempo no que diz respeito às ações de políticas públicas. Quer ressaltar mais alguma coisa em relação à revista? Pedir às pessoas que escrevam, colaborem com a gente, mandem seus artigos, porque é importante esse debate sobre a desigualdade, seja ela sobre raça, gênero, cor, que há uma diferença de raça e cor, né? A questão também de saúde, né? Quem tem plano de saúde tem assistência médica melhor, evidentemente. Quem está no SUS, embora o SUS tenha realmente se mostrado muito eficaz e eficiente no que diz respeito à pandemia, né? Surpreendeu, isso mostra que quando se quer, se faz, a coisa pode dar certo, né? Olhar também a questão da educação. Quem está na escola privada, para te dar uma ideia, 98% dos alunos em 2020, né, tiveram acesso à internet na escola privada. Desceu para 70 e poucos para o aluno da escola pública, né? A internet está aí para todo mundo, né? O Brasil tem mais de 300 milhões de aparelhos celulares, né? Mas ainda assim as pessoas não conseguem ainda, em massa, pelo menos na parte da escola pública, os alunos conseguem acessar a internet. Então, são várias coisas, são vários temas, é muita coisa que a gente tem para ver. Por isso que estamos falando somente, não estamos falando de desigualdade social, estamos falando de desigualdade. Em todas as esferas, em todos os ramos, tudo aquilo que for possível verificar desigualdade, nós queremos entrar no debate e solicitamos os artigos. Obrigada por sua participação. Obrigado a você. Obrigada, Denilson Lima. E agora nós vamos aos destaques da economia aqui no estado. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, elevou no último dia 4 de maio a taxa Selic de 11,75% para 12,75% ao ano. O aumento de 1 ponto percentual representa a 10ª elevação consecutiva da taxa básica de juros da economia. Com isso, a Selic atinge o maior patamar em mais de 5 anos. Em janeiro de 2017, a taxa estava em 13% ao ano. Nesse cenário, o Copom afirmou que as projeções do comitê passam a ter um nível de incerteza maior do que o usual. Para 2022, o Copom já trabalha com uma previsão de inflação de 7,3% e para 2023 de 3,4%. Os dados da pesquisa industrial mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que a produção industrial teve variação positiva de 0,3% na passagem de fevereiro para março, após alta de 0,7% no mês anterior. Na comparação com 2021, o setor acumula queda de 4,5% no primeiro trimestre de 2022. Já o acumulado nos últimos 12 meses chegou a 1,8%. Em março deste ano, a produção industrial ficou em 2% abaixo do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020. Os resultados negativos atingiram 3 das 4 grandes categorias econômicas, além de 17 dos 26 ramos. 55 dos 79 grupos pesquisados. Cabe citar que março de 2022 teve 22 dias úteis, um a menos do que o de março de 2021. 3 das 4 grandes categorias econômicas tiveram alta no Brasil. Os bens de capital cresceram 8% e bens de consumo duráveis tiveram alta de 2,5%. Foram as maiores taxas positivas. Já o setor produtor de bens intermediários cresceu 0,6%, um crescimento menor do que em fevereiro, que foi de 1,8%. Já os bens de consumo semi e não duráveis apontaram a única taxa negativa, com menos 3,3%, interrompendo 3 meses consecutivos de avanço na produção, período em que acumulou alta de 4,3%. O país registrou a criação de 136 mil empregos com carteira assinada em março. Apesar do saldo positivo, os dados continuam mostrando desaceleração em relação ao ano passado e queda na média salarial dos contratados.
Os dados foram divulgados por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, apresentado no mês de abril pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado é 11% menor que em março do ano antes. Em janeiro, o saldo foi de 38% menor do que em um ano antes. E em fevereiro, a queda tinha sido de 17% no mesmo tipo de comparação. Para o Ministério, a desaceleração em 2022 é natural após um ano de recuperação da economia. O setor de serviços no Brasil, mais uma vez, liderou a abertura de vagas para cerca de 111 mil. Embora mostre um ritmo menor do que em meses anteriores, em fevereiro, o saldo ficou positivo em mais de 200 mil. Na lista de maiores geradores de emprego ficaram a construção civil, com 25 mil vagas criadas, seguido da indústria com 15 mil. Já a agropecuária teve desempenho negativo e cortou quase 16 mil postos de trabalho. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílios Contínua, divulgadas pelo IBGE, mostram que a taxa de desocupação foi estimada em 11% no trimestre encerrado em março, ficando estável frente ao trimestre anterior. Também houve estabilidade no número de desempregados, que totalizou 11 milhões de pessoas. Já a população ocupada, estimada em 95 milhões, caiu para 0,5% na mesma comparação, o que significa 472 mil pessoas a menos no mercado de trabalho. Agora nós vamos aos destaques da economia aqui no estado. Segundo o CAGED, em março, a Bahia gerou 7.836 postos com carteira assinada, decorrente da diferença entre 73.650 admissões e 65.814 desligamentos. Com esse saldo, o Estado passou a contar com 1.828.484 vínculos seletistas ativos, uma variação de 0,43% sobre o quantitativo do mês anterior. Os dados do emprego formal foram sistematizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. No mês, o Brasil computou um saldo de 136.189 vagas, enquanto o Nordeste registrou uma perda de 4.963 postos, o que representou variações relativas a 0,33% e menos 0,07%, respectivamente, quando comparado ao mês anterior. Em termos absolutos, com 7.836 novos vínculos formais, a Bahia ocupou a primeira posição na geração de postos entre os estados nordestinos no mês. Dentre os estados, ficou na 8ª colocação, em termos de relatividade, com variação percentual de 0,43%, ficou na primeira posição no Nordeste e na 12ª no país. Nos 3 primeiros meses de 2022, levando em conta a série ajustada, que incorpora as informações declaradas fora do prazo, a Bahia preencheu 30.832 novas vagas, aumentou 1,72% em relação ao total de vínculos seletistas do início do ano. Na Bahia, em março, o segmento de serviços gerou 2.768 empregos e foi o que mais gerou postos de trabalho seletistas dentre os 5 grandes setores de atividade econômica. Em seguida, a construção civil, com 2.681 vagas, e a indústria geral, com 1.879 novas vagas. No Dia do Sol, comemorado dia 3 de maio, a Bahia celebrou a liderança na geração de energia solar no país. O estado foi responsável por
30,78% da energia gerada, de acordo com dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, analisados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Há quase 5 anos, as primeiras usinas solares fotovoltaicas de geração centralizada começaram a operar no estado e há 3 anos seguidos a Bahia é líder nacional na geração da fonte. Já são 41 parques em operação no mercado com 1,3 gigawatts de potência instalada. Foram investidos 6 bilhões de reais e gerados mais de 40 mil empregos na construção dos empreendimentos em toda a cadeia produtiva. 8 municípios baianos são beneficiados com as usinas solares em operação, especialmente na região semiárida do estado, onde se concentra os melhores índices de irradiação solar. As 3 cidades com mais projetos ficam no oeste baiano, sendo elas Tabocas do Brejo Velho, com 10 projetos e uma geração de 273 megawatts. Bom Jesus da Lapa, com 8 projetos e 214 megawatts gerados, e Oliveira dos Brejinhos, com 8 projetos e 415 megawatts de energias gerados. E com essa boa notícia, o Sei Pensar Bahia vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.